Olá pessoal, começando mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Meio. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Você que acompanha a programação da TV Meio, é sempre muito bom lhe manter bem informado. E aqui, através do programa Café com Leite, você tenha certeza, estará sempre muito bem informado com os nossos convidados. E hoje no programa nós vamos conhecer um pouco mais sobre a importância dos cuidados com a saúde nas crianças portadoras do transtorno do espectro autista. E a minha convidada de hoje... Muito obrigado por aceitar esse convite, para a gente conversar um pouco sobre um tema, eu diria que até muito atual, muito em voga, considerando que o autismo está assim inserido nas famílias, né? Está assim, vem de uma ordem crescente muito grande, né? Então fiquei muito feliz, seja muito bem-vinda. É um prazer, doutor Leite, estar aqui hoje. É um prazer falar para o senhor e também para os que nos assistem. E a gente vai falar hoje sobre uma doença de prevalência global e de uma grande incidência nacional. E é importante passar essas informações para a família, para a sociedade, para os profissionais de saúde, de educação, que lidam com essas crianças diariamente. E eu diria até que é um caminho sem volta, dado o número, né, crescente que vem, né, doutora? Vem assim de uma forma... Eu acho que hoje quase toda família tem uma criança com aspecto, com TEA, né? Sim, doutor, a prevalência vem aumentando de forma efetiva. A ONU nos fala que no mundo há cerca de 70 milhões de pessoas com um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo e no Brasil nós temos a incidência de 2 milhões de pessoas afetadas por essa patologia. Muita gente, né? Tem algum indicador, as estatísticas mostram o que é que isso vem acontecendo ou já existia e não se sabia? Não era intitulado autismo, por exemplo? Há uma combinação, doutor, desses dois fatores. A gente vê um aumento do número de diagnósticos, um aumento de triagem dessas doenças, de uma maior divulgação sobre a sintomatologia dessa doença e, portanto, um maior número de diagnósticos. E a gente vê também um aumento de incidência relacionada a fatores genéticos e fatores ambientais. Há diversos estudos sobre centenas de genes relacionados ao transtorno do espectro autista e genes que antes eram inativos e que agora estão ativados. E os estudos apontam que poluição, que nível de monóxido de carbono, o aumento da concentração de nível de gases poluentes desencadeiam a ativação desses genes. Há também um maior número de exposição a telas, crianças que ficam expostas a telas, seja celular, computador, tablet, uma maior quantidade de tempo e uma exposição cada vez mais precoce. A gente vê muitas vezes bebês, crianças que já estão expostas a telas. Eu já vi, outro dia eu vi uma senhora amamentando, segurando um celular aqui, ó. A criança aqui... É verdade, mamando e olhando, chega se encantava olhando para o desenho. É verdade, eu acho isso, eu achei um absurdo, sabe? Mas isso está acontecendo realmente com muita frequência, né? Sim. Isso é extremamente prejudicial, né? E a gente vê nessas crianças um maior isolamento social dessas crianças expostas, um atraso de linguagem, um atraso de interação social. Então a gente vê que essas crianças têm um desenvolvimento neuropsicomotor retardado por conta do uso excessivo de telas. Então, assim, as pesquisas não concluíram ainda que essa é uma das causas, mas muitas apontam para esse caminho. E é o que vem acontecendo de fato, né? Doutora, eu acho que aqui no nosso programa, não a nível nacional, mas nas nossas edições regionais,
nós gravamos aqui talvez cerca de 20 a 30 programas falando sobre autismo, sabe? E sou muito franco em lhe dizer que cada entrevistado que aqui passa me ensina, me dá um novo passo, um novo norte sobre este problema. E eu queria também que o nosso telespectador ficasse atento nesse aspecto, porque a gente só se incomoda quando está dentro de casa, né? É verdade, doutor. Essa preocupação. Enquanto está na casa do vizinho, eu não tenho tanta preocupação, mas quando está dentro de casa, aí vem o alerta. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar. As pessoas precisam rever tudo isso, né? Agora, indo lá para... Fala-se nas pessoas, porém que as pessoas têm a sua contribuição, os adultos têm a sua contribuição quando fazem o uso da tela ou outros atos que envolvem o ser humano adulto. Mas o poder público, eu poderia entender que hoje o TEA, né, que é o transtorno de espectro autista, eu posso entender como, por exemplo, um problema de saúde pública, onde o governo tem que se preocupar com isso mais aprofundadamente? Com certeza, doutor. A gente precisa, né, que haja um reforço no diagnóstico precoce. Então, muitas crianças não têm esse diagnóstico feito no tempo adequado, que é entre os 12 e 24 meses de vida, e aí se gera um impacto grande na qualidade de vida das famílias, das crianças e uma demanda em saúde muito mais elevada. Então, crianças que têm um diagnóstico precoce, elas iniciam a terapia de forma precoce. O início da terapia de forma precoce é o padrão ouro para o tratamento dessas crianças. O que é que significa padrão ouro, Denise? É aquilo que vai gerar um maior impacto na vida, no prognóstico, na qualidade de vida da criança e da família. Então, começando o tratamento de forma precoce, essas crianças têm uma maior possibilidade de serem adultos que desenvolvem funções profissionais, têm a possibilidade de realizar os seus cuidados de vida diário. É sim uma doença de impacto à saúde pública, porque se precisa treinar os profissionais de saúde da atenção básica para que tenham esse olhar para o diagnóstico precoce, intervenção precoce. E a gente tem até na nova caderneta da criança, lançada agora no segundo semestre desse ano, de 2024, os critérios diagnósticos que os pais podem ler e acompanhar o neurodesenvolvimento da criança, e os profissionais que acompanham essa criança nos postos de saúde também podem ir lá e perceber o que indica que essa criança pode ter esse transtorno ou não, e que ela deve ou não ser encaminhada para um psiquiatra infantil, para um neuropediatra, e para o início das terapias precoces, sejam elas fonoterapia, sejam elas psicologia infantil, sejam elas terapia ocupacional, fisioterapia. Então, para que se diminua esse impacto, é importante esse diagnóstico precoce. É importante o treinamento dos profissionais de saúde dessa área básica para que identifiquem. E dos pais também. E dos pais também. Dos pais também. Tem que porque estar atento. Na caderneta da criança, a gente tem todas as informações, né? Tem as informações sobre o aleitamento materno, cuidados da criança. E toda criança, quando nasce, recebe a sua cadernetazinha, que além do local para registrar a vacinação, vem todas as informações, como escovar os dentinhos, como cuidar da criança, como ensinar as atividades diárias da criança, ensinar a trocar roupinha quando já está maiorzinho. E aí, ao desenvolvimento da criança, tudo aquilo você vai lendo e identificando se a sua criança está se desenvolvendo de acordo com o adequado ou não. Então, assim, que os pais estejam atentos e possam utilizar esse instrumento que é amplamente difundido, de fácil acesso, que é a caderneta de vacinação das crianças. Doutora Denise, me diga uma coisa, eu particularmente sou extremamente a favor da vacina. Sim. Eu, sobre essa vacina da Covid, eu acho que já tomei uma do reforço, não sei de que, o que tiver, e eu já passei no posto. Sim. Inclusive, essa semana eu disse, não chegou uma nova não, porque se tiver a sexta, certo, mas eu quero aplicar. Porque eu nasci e cresci, minha mãe dizendo que tinha a carteirinha. Eu aprendi que a carteira, toda criança tem uma carteirinha de vacinação, Sim, né? É um documento da criança. Pois é, então eu te pergunto,
Fala-se algumas pessoas contrárias à vacina. A vacinação contra a Covid-19 teve algum impacto? Tem algum estudo que diz que teve algum impacto, digamos assim, nessas crianças recentes? Sim, ele tem a vacinação, tanto a vacinação das mães, né, a vacinação durante o pré-natal, quanto a vacinação das crianças, mostram uma diminuição da incidência da patologia nessa A faixa etária. diminuição, né? Não é uma Isso, incidência. a diminuição da incidência ou uma sintomatologia mais leve, já que o sistema imune daquela criança já foi ativado. Então, ele já está preparado para combater aquele agente que vem causar aquela afecção. Então, ocasiona sintomas mais leves. A gente viu inicialmente... Pode até acontecer, mas bem mais leve. Mas né? de forma mais branda, isso mesmo, doutor. Doutora, tem uma coisa que me chama a atenção, que é comum, por exemplo. Eu imagino os pais. Eu acho que são focos principais, como eu disse ainda há pouco. Enquanto está na casa do vizinho, está tudo bem, mas quando chega na minha casa, aí a preocupação é outra. Com certeza. É comum, muitas vezes, os pais não aceitarem. Sim. Eu imagino. Com certeza. E os pais não admitem que aquele filho seja portador de TEA. Eu acho que esse é um momento assim difícil, né? Porque tem que fazer um trabalho, talvez, muitas vezes, com os pais primeiro, Sim. né, doutor? Com certeza, doutor Leite. Muitos pais identificam que a criança tem atraso de fala, atraso motor, não normal, andou, não meu falou. filho também era assim, Isso, né? aí diz, não, ele está no tempo dele, vamos esperar o tempo dele, cada criança tem um tempo diferente. Sim. Mas na pediatria a gente vê que tem um tempo limite para que a criança atinja aquele marco. Então, assim, a informação e falar sobre esse assunto, divulgar esse assunto é de suma importância para que as pessoas quebrem esse estigma de que uma criança com transtorno de espectro autista não pode se desenvolver, não tem capacidade de aprender, de desenvolver a sua intelectualidade, de no futuro se inserir no mercado de trabalho. Então, para que se quebre esse estigma, as terapias precoces são eficazes para que aquela criança se desenvolva da forma mais plena possível. Então, É uma vida que ele terá pela frente, né? Sim. E os cuidados na base vai dar um resultado para um futuro, né? Com certeza, uma mudança doutor. de vida. Olha só quanta responsabilidade dos pais nesse momento. Eu digo dos pais porque são as pessoas diretamente ligadas, né? São as pessoas que estão ali. E eles que são as pessoas que vão primeiro perceber os sintomas. Assim, alguns sintomas já podem ser percebidos com o bebezinho aos 2 meses de idade. Já é possível perceber? Sim, quando a criança começa a ter aquele sorrisinho social, aquele risinho que os pais acham lindo, aquela interação da criança ao mamar, aquele olhar para a mãezinha, aquele olho no olho. Quando você chama a atenção da criança e olha a criança nos olhos, aquela criança que já lhe olha, que já compactua. Então, são os primeiros passos da contactação com o próximo, com o que está junto no seu cotidiano, que é o papai, a mamãe, a vovó, o cuidador. Então, são os primeiros a perceberem que, se tiver algo diferente, a comunicar ao pediatra, que é para que o pediatra acompanhe essa criança. Então, a importância do cuidado dos Doutora, pais tem que mesmo. puxar a orelha dos pais, viu? Do pai, viu? Porque a mãe vê isso aí, a mãe vê de longe. Agora o pai é um negócio sério, não olha não. Só quer saber que, olha, fala o primeiro nome do papai, não nem falou mamãe. E a grande maioria das crianças fala papai primeiro mesmo, é estatístico. Estatístico isso, olha aí. Tô. Doutora, inclusive, a senhora falando assim, e seus olhos brilhando, eu acho tão assim, emocionante a profissional da pediatria, né? Eu não falo assim, eu acho esses termos assim, super carinhosos, né? O bebê, a mamãe, o papai pegar aqui, fazer isso, fazer... Como a senhora está falando agora, né? A senhora falando e olhando o brilho dos seus olhos assim, sabe? Influenciando. Eu digo, mas olha só, eu fugi até do tato, da essência da sua resposta, no sentido da senhora ter a emoção em falar isso, sabe? O estudo da medicina, em especial a pediatria, eu acho que deve ensinar isso, né? O carisma, né? O amor pela criança, e o fato de dizer, de tratá-lo dessa forma, que deve ser assim, mas eu digo assim, é que me chama a atenção, sabe? Sempre as
pessoas que cuidam de crianças tratam. Eu acho isso super, super legal, muito interessante. E lhe parabenizar por isso, muito sabe? obrigada, Eu acho doutor, pela observação. muito legal. Só observações que isso traz a profissional ao meu filho ou não. É verdade. Eu posso nunca mais desejar lhe ver. É verdade. Se esse tratamento for com o meu filho, se você se apaixona pelo meu filho, eu com certeza vou me apaixonar pela profissional que você é. É verdade. Né? A medicina é uma profissão de vocação, que você tem que ter empatia, né? Sim. Então, tratar o paciente como você gostaria de ser tratado, tratar como gostaria que tratassem o meu filho. Isso vale ouro. É verdade, tem preço não, doutor. Né? E vale ouro pra gente também, ver a satisfação dos pais, aquela criança que entra no consultório doentinha e sai com um sorriso, querendo brincar. Os pais, né? E diga-se de passagem, cada criança é uma criança e cada pai é um pai. Pais, né, são pais distintos, né? É verdade, doutor. E esse momento acolhedor, né? Sim. E eu diria até assim, sendo ou não pessoas com TEA, né? Sim, doutor. Sendo ou não, quer dizer, o cuidado, o carinho e a atenção é o mesmo, tem o mesmo valor, tem o mesmo sentido, tem o mesmo tamanho, eu uso até essa expressão, da dedicação. Eu acho isso super legal. Doutor. Parabéns. Muito obrigada, doutor. Parabéns. Muito grata. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Diria eu vou mais longe, diria em qualquer profissão, o tratamento, o cuidado que você tem com qualquer um. Mas estou aqui me referenciando em virtude de ser criança, infantil, que a gente, né, aquela coisinha. Tem que ter um cuidado. Eu acho que isso aí tem um valor extremamente rico. E a doutora pediatra passa a ser mãe de tantos, né? É verdade, doutor. Passa a mãe de tantos. Com certeza. E depois vê, você não que ainda é jovem, depois vê aqueles adultos lá, olha, peguei no colo e cuidei, né? É verdade. Os grandes chefes da pediatria nos ensinam isso mesmo. Que legal, que legal. Doutora, eu vou pedir a minha produção para preparar um cafezinho para nós aqui. A senhora aceita um cafezinho? Com certeza. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo, mas antes, produção, prepara um cafezinho aqui para minha convidada, por favor. Muito obrigada, doutor. Ei, produção, obrigado aí pelo cafezinho aí, doutora, viu aí? A produção capricha no nosso café. Caprichado. Agora vamos saber se ele está saboroso, né? Por favor, doutora. Obrigada, doutor. Quer conhecer um pouco mais sobre os cuidados, a importância que você deve ter com crianças com TEA, com o transtorno do espectro autista? É simples, você fica ligado, a doutora vai continuar aqui com a gente e saberemos mais no próximo bloco. Voltaremos em instantes. Volta aqui no segundo bloco do programa Café com Leite, na TV Meio, conversando hoje com a médica pediatra, doutora Denise Vasques, falando sobre um tema muito importante, né? Muito em voga, muito atual, esses cuidados que nós devemos ter com as crianças portadoras do TEA, um tema que merece ser debatido e é o que nós vamos fazer durante muito tempo aqui no nosso programa, para ver até que ponto isso pode melhorar a vida dessas crianças ou destas pessoas que são portadoras do TEA. Vou pedir permissão aqui e dizer para você, querido telespectador, para você anotar aí dia 28 de setembro. Olha, dia 28 de setembro é um dia legal, é um dia bom, mas não é eleição. Leite, mas eu estou aqui no Goiás, o que é que você quer dizendo isso? Não tem problema, vai servir para você que está no Goiás, você que está em Fortaleza, você que está no Rio de Janeiro, você que está no Amazonas, você que está aqui no estado do Piauí, você que está no Maranhão, onde você estiver. Essa data, 28 de setembro, é muito importante. Sabe o que é? Nós aqui no Ceará estaremos realizando mais uma edição da coleta de sangue. Coleta de sangue. Nós queremos 120 bolsas aqui em Juazeiro do Norte, gente. Nós estamos sediados em Juazeiro do Norte. A TV Café com Leite está fazendo esse trabalho aqui na região. O ano passado nós coletamos 91 bolsas e este ano nós queremos 120 bolsas de sangue.
Qual a importância disso que tem para você que nos acompanha aí fora do estado? É simples, você faz a sua doação aí, no seu estado, na sua cidade, faça. Você está fazendo um grande ato, um ato de amor, um ato de respeito às pessoas, um ato sublime. Então fica a sugestão para você que nos acompanha nesse momento. E para você aqui da região do Cariri, no interior do Ceará, venha para cá, dia 28 de setembro, das 7 às 13 horas, nós que fazemos o programa Café com Leite, e o Emoce vai estar presente aqui nas nossas dependências, esperando por você. 120 bolsas e você é responsável por uma apenas. Venha para cá, tá bom? Doutora, esse gesto, essa campanha, e por que eu digo isso num programa a nível nacional? Porque não interessa, né? O sangue doado a nível de quem está no Amazonas é o mesmo sangue de quem está aqui pertinho, né? Faça a sua doação aí, é válido, Sim, não tem problema. Eu parabenizo pela ação, doutor. Ficamos muito felizes, uma equipe toda se envolve com isso, sabe? Eu me emociono, porque é uma ação de amor. E digo mais sempre, não queira usar o sangue que você vai doar. Não precise, né? É verdade. Se Deus quiser, se Deus né? quiser. Se Deus quiser, não precise fazer uso desse sangue, né? Então a gente faz essa campanha todo ano e eu espero que esse ano a gente consiga arrecadar e colher, né? Colher 120 vamos conseguir, bolsas. doutor, estarei aqui. Se Deus quiser, nós estaremos nessa luta até o dia 28. Doutora, voltando aqui para o nosso assunto, que eu acho muito interessante estar sempre tocando nesse tema, essas questões da criança, tem níveis, por exemplo, porque tem umas mais agressivas e outras mais simples. Agressiva no sentido bom da palavra, assim, mais agitado, pronto, me corrija, viu, doutora? Agressiva, assim, que eu digo, não estou sabendo usar a palavra, mas seria mais as crianças mais agitadas, aquelas mais calmas. Isso. São níveis, é isso? Isso, doutor. A patologia, o núcleo dessa doença, dessa patologia, ela se caracteriza por distúrbio, né? Dificuldade de interação social, dificuldade de desenvolver a linguagem, comportamentos repetitivos, hábitos repetitivos. Então, essas crianças, elas podem ter esse conjunto de sintomas, alguns, todos e de formas variadas, apresentando-se de formas variadas. Alguns com alguns sintomas em maior intensidade, outros com outros sintomas em maior intensidade. Então, por isso a gente fala de graus, né? Nível 1, nível 2, nível 3, autismo leve, moderado, grave, dependendo da intensidade de apresentação desses sintomas. E doutora Denise, meu filho é paciente nível 3, ele pode melhorar esses sintomas, passar para um nível 2, ele tem uma dificuldade de interação bem importante, é mais agressivo, é mais agitado. Alguns são realmente agressivos, sim, então tem essa questão de autoagressividade, de heteroagressividade consigo mesmo e com os cuidadores. Então, nesses casos, a gente precisa das terapias e também precisa usar a farmacologia para esse controle de sintomas. Então, doutora, é possível meu filho que era agressivo, meu filho que era mais agitado, tinha dificuldade também de atenção, ter uma melhora importante desses sintomas? Sim. Doutora, e como a gente consegue isso? Fazendo esse acompanhamento interdisciplinar e, caso seja necessário, associar o tratamento farmacológico. Então, há sim níveis e a gente não rotula a criança pelo nível, visto que há a possibilidade de uma melhora significativa desses sintomas. Doutora, quando é que eu devo sentir a necessidade? Quando é que eu devo sentir a necessidade de levar, desconfiar, digamos assim? Eu acho que esse momento é o mais importante de todos, né? Com certeza. Para poder dar continuidade aos demais. Então, quando é que eu começo a observar se existe algum indício de que essa criança possivelmente seja portadora de TEA? Poucas crianças, o menor número, apresentam já na fase de lactante sintomas. Já? Sim, que é aquela questão de não interagir com o olhar na hora da amamentação, ou não fixar o olhar para o cuidador, ou de preferir dormir sozinho, a dormir com o cuidador, com a mamãe, com o papai.
E aí mas essa é a menor quantidade, a menor porção de crianças que já apresentam nessa fase de lactente. A grande maioria das crianças iniciam sintomas que podem ser mais observados dos 12 aos 24 meses de vida. Então, quando faz de 1 aninho a 2 aninhos. Então, o que os pais devem ficar atentos? Se essas crianças alcançaram os marcos motores para a idade, se a criança conseguiu se sustentar o tronco, ficar sentadinha por volta dos 6, 7 meses de idade, que é quando a criança consegue sentar sem apoio e se alimentar naquela cadeirinha alimentação. Então, é um marco bem fácil dos pais perceberem. Se a criança, a 1 ano de idade, 1 ano e meio até os 2, já consegue ter um equilíbrio bom, já consegue andar com apoio a 1 aninho de idade, então segura ali nos móveis e consegue dar uns passinhos, aquela marcha lateral, andar de ladinho. Se a criança já 1 aninho de idade já tenta balbuciar, papá, mamá, palavras dissilábicas. Se a criança já consegue apontar para objetos, um brinquedo que ela gosta, ela vai lá e aponta. Ou se você falar, olha ali, filho, se você apontar, a criança olha em direção ao que você apontou. Então, esses são marcos que são simples de serem reconhecidos no dia a dia e que os pais devem estar atentos. Se a criança, quando interpelada, quando chamada, percebe que aquele é o seu nome e se vira em direção de quem chamou o seu nome. E aí a importância também da gente diferenciar, né, de ter esse acompanhamento pediátrico, porque muitas crianças com surdez recebem um diagnóstico de autismo. Por quê? Tem atraso de fala, porque quando interpelados, não conseguem ouvir, não conseguem se comunicar, e aí vem aquela questão, aquela criança se isola socialmente, ou aquela criança tem um déficit auditivo e não consegue entender que eu estou falando com ela, não consegue entender que eu estou interpelando e chamando por ela, não consegue entender o nome que eu estou falando daquele objeto. E o problema é a audição, né? E o problema é a audição, não é transtorno do espectro autista. Então, cabe aos pais estar atento a esses marcos e aí passar para o profissional. É a importância do acompanhamento da pediatra. Do pediatra geral. Então, assim, muitos pais ficam, não, vou levar meu filho logo no neuro. Mas a gente percebe, ou num psiquiatra infantil, que são os profissionais mais habilitados para fazer o diagnóstico. Mas antes disso, a gente tem uma triagem de perceber realmente está faltando estímulo em casa. Os pais precisam desenvolver mais esse vínculo de afeto, de brincar com a criança, de ensinar que ali é a mamã, ali é o papai, ali é o brinquedo, ali é a água. Então, está faltando melhorar esse vínculo, desenvolver brincadeiras lúdicas no cotidiano em que ensina a criança a escovar o dentinho, a beber a aguinha sozinha, identificar o alimento, ou realmente há um transtorno do desenvolvimento neuropsicomotor, um transtorno neurológico, ou há um transtorno auditivo, ou há um transtorno outro qualquer que precisa ser identificado, encaminhado para o profissional capacitado. Então, quem vai fazer essa triagem é o pediatra geral. Doutora, queria continuar isso aí, porém deixa eu voltar um pouquinho. A mamãe, na época que está ainda gestante, tem tantos exames aí, tem até cirurgias, né, ainda no intra, né, na mulher. Então eu te pergunto, tem como detectar se a criança tem possíveis? É possível que essa criança já venha a ter? Não. O que se deve estar atento é que há um componente genético na fisiopatologia dessa doença. Então, se eu tenho na minha família uma história de pacientes com esse transtorno, eu devo estar mais atento. Se a mãe usou substâncias tóxicas, usou álcool, drogas ou medicações que os estudos mostram que estão relacionadas a um desencadeamento dessa doença, a mãe deve ficar atenta, por isso a importância do acompanhamento pré-natal. Se a mãe desenvolveu patologias graves durante a gestação que ocasionaram baixo peso ao nascer ou parto prematuro, a mãe deve ficar atenta porque esses são fatores predisponentes ao surgimento, ao aparecimento, ao desencadeamento do transtorno do espectro autismo. Mas a mãe já, por exemplo, fez uso de bebida alcoólica ou do tabagismo, ou talvez de drogas ilícitas,
No passado ou no período da gravidez? Principalmente no período gestacional. Certo. Alguns estudos apontam para ativação de genes antes, mas não são conclusivos. Então, principalmente no período gestacional. O uso de ácido fólico na dose correta e no momento correto também está relacionado. Hábitos de vida saudáveis durante a gestação, que isso acarreta uma gestação saudável, um desenvolvimento neuronal saudável durante a gestação, desenvolvimento daquele fetozinho. E o desenvolvimento pós-natal saudável. Se a criança nasce muito prematura, está exposta a ficar muito tempo numa UTI, aquilo atrasa o seu desenvolvimento e pode ocasionar transtornos futuros. Então, a importância de se cuidar do pré-natal para que essa criança tenha uma saúde neuropsicomotora futuramente. Quão importante é o pré-natal, né? Muito. Eu vou fazer um programa aqui só puxando a orelha da mamãe que não faz pré-natal, sabe? Porque são momentos assim, interessantes que muitas vezes, oh meu Deus, eu tenho que ir novamente. Eu já ouvi isso. Tenho que ir todo mês, ou quando no final da gestação, tenho que ir a cada 15 dias não ou toda mais com esse semana. barrigão, Isso. Que ir, sabe? Mas olha quão importante é, né? Isso. E o estilo Se de responsabilizando vida. não apenas por ela, mas pelo bebê. Sim, Né? com certeza, pelo bebê. futuro daquela criança. Muitos estudos mostram também a relação entre o diabetes gestacional e o transtorno do espectro autista. Então, aquela alimentação que a mãe tem durante a gestação, aqueles cuidados de tomar as vacinas, porque doenças também infecciosas durante a gestação podem interferir. Então, é todo aquele cuidado que vai possibilitar que o seu filho tenha um desenvolvimento neurológico favorável durante a vida, né, de criança, e seja um adulto saudável, tenha um bom desempenho profissional, tenha a sua independência financeira. Então, vem da gestação Tudo tem relação, né? Sim. Doutora, indo ainda para o que a senhora estava falando, e eu voltei um pouco sobre a questão gestacional, feito essa consulta, digamos assim, ou esse acompanhamento e essa desconfiança, meu termo, desconfiança de que aquela criança tem algum pequeno transtorno, algum indício Sim. de espectro autista. Aí é ela que encaminha Isso. para E os aí, profissionais? a gente tem testes de triagem, que são questionários que são respondidos, são perguntas feitas à mãe, e esses questionários nos dão um norte. Se esse paciente precisa de intervenções na família, precisa de intervenções no seu ambiente escolar, primeiramente, para depois ser encaminhado para um psiquiatra, para o neuro, e aí esses testes de triagem nos dizem reavaliação em quanto tempo ou se esse paciente já deve ser encaminhado. Tendo-se uma suspeita mais forte de que é o transtorno e não falta de estímulo na escola, falta de estímulo na família, sim, esse paciente já deve ser encaminhado para o médico especialista na área, que no caso é o psiquiatra infantil ou o neuropediatra. E não é necessário que se feche o diagnóstico para que se dê início às terapias. Então, estou ali naquela investigação, doutora, eu já posso iniciar as terapias? Você deve. Se o seu filho tem dificuldade de falar na linguagem verbal, então ele já deve começar o acompanhamento. Mas sobre a coordenação ou a orientação da pediatra, nesse momento? Sob a orientação da pediatra. Então, ela já vai observar qual é o déficit daquela criança, aquilo que precisa ser, se precisa interferir de forma imediata, se é com a terapia ocupacional, com a fono, com a fisioterapeuta ou com outra terapia qualquer, né? Vai direcionar essa terapia mesmo, ou com a psicologia, ou com a neuropsicóloga ou neuropsiquiatra. Então, ela vai fazer esse direcionamento de início precoce de terapias e direcionar ao profissional habilitado para continuar essa investigação. E ele vai fazer essa investigação de forma continuada ou em paralelo Em paralelo às né? terapias, isso. A gente tem até as neuropsicólogas que elas fazem um diagnóstico neuropsicológico acompanhando essa criança junto com esses profissionais. Então,
tudo corre em paralelo. E são vários profissionais envolvidos, Sim. né? Mas, doutora, sobre essa questão de vários profissionais e sobre essa questão do tratamento, eu quero saber no próximo bloco. Tá, Eu vou pedir aqui mais um cafezinho aqui para nós. Coisa viu? boa. E aqui nós também temos uma equipe multidisciplinar no Café com Leite. É verdade. Vamos tomar um cafezinho. Produção, obrigado aí pelo cafezinho. Maria das Dores, Lani, pessoas maravilhosas. Raquel. Raquel, eu nunca falo o nome de Raquel, né? Eu edito o programa. Mas fica aqui meu abraço para Raquel, que é a nossa editora. E agradecer essas meninas aí que são maravilhosas. Doutora, sem essa equipe, esse programa não dá certo, viu? Doutora, por favor, mais um cafezinho aqui com leite. Obrigada, doutor. Gente, conhecer é sempre muito bom. Conhecimento agrega valor às nossas vidas. Conhecer sobre o espectro autista só vai agregar mais valor à sua vida, para que você possa rever sua vida. Vou repetir, mas é interessante. Rever a sua vida e dos seus. Fique ligado, quer aprender mais? Voltaremos em instantes. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É a TV Meio a nível nacional e a TV Café com Leite na região do Cariri, levando informações para você com os nossos convidados. Portanto, fique ligado na programação, divulgue nas suas redes sociais o nosso programa e também toda a programação da TV Meio. É sempre motivo de muita alegria compartilhar com você informações. Faça o mesmo através dos seus grupos de WhatsApp, seu Instagram. Estaremos sempre juntos e mantendo-os sempre muito bem informados. Hoje a minha convidada, ela é médica pediatra, ela atua com muita maestria, com muita competência e profunda conhecedora no tema de hoje. A importância e os cuidados que nós devemos ter com as crianças que são portadoras de TEA. Tá? Aprendendo cada vez mais aqui com a doutora Denise Vasques. Doutora Denise, então, doutora, essa questão dos cuidados parte, lógico, né, desde que seja criança, da pediatra. Mas se resume a ela ou tem aí, a senhora falou no neuropediatra, né? Isso, doutor, é uma equipe de profissionais. Uma equipe, né? Que faz essa intervenção na vida das crianças e das famílias. Então, a gente deve contar com as terapias que são as mais comuns já preconizadas e, né, as que mostraram um melhor efeito, né, terapia ocupacional, psicologia infantil, o apoio das fisioterapeutas, apoio do neuropediatra, do psiquiatra infantil, de neuropsicólogos, então é uma equipe psicopedagogos, então é uma equipe grande. E além disso, estão saindo vários estudos sobre a eficácia de novas terapias, então ecoterapia, terapia com cavalos, a terapia na água, terapia com Lego, a legoterapia, que é aquele joguinho de pecinhas de montar. Então, pessoas que já desenvolvem esse tipo de terapia, inclusive aqui na região do Cariri, essas novas terapias já são desenvolvidas. Então, assim, musicoterapia. Olha só. E aí a inclusão dessas crianças, um maior número de terapias abrangendo essa neurodiversidade, né, que é característica dessa patologia. Então, de acordo com a necessidade daquela criança, há uma intervenção individualizada e uma intervenção também no âmbito familiar. O apoio aos cuidadores. Os cuidadores são aqueles que estão sempre atentos, que, né, as mães e os pais que estão sempre levam para uma terapia, levam para outra, acompanham. Então, é muito importante. Doutora, mas não necessariamente todos tenham necessidade de obedecer todas essas regras, né? De todos esses profissionais, não? Não, até porque há níveis diferentes de necessidades, né? Alguns que têm... Tem a fonoaudióloga também, fonoaudióloga também, porque muitos apresentam distúrbios na linguagem, dificuldade, né,
de linguagem. Então, é um terapeuta também muito importante nesse acompanhamento desses pacientes. Legal, doutora. Doutora, dentro desse contexto de cuidados com a saúde, nós podemos inserir, por exemplo, a questão educacional? Com certeza. Faz parte, digamos assim, eu vou dizer, da terapia. A senhora vai me corrigir, né? Não sei. Com certeza, né? era algo que eu ia frisar também, de que é de suma importância. A gente percebe um aumento cada vez mais gritante de crianças neuroatípicas que estão em escolas regulares. Então, o aumento de matrículas de crianças em escolas regulares nesse ano foi um aumento considerável, né, segundo as estatísticas. E isso é importante para a interação social, para o estímulo de interação, para as crianças terem aquele ambiente de convivência, ambiente onde há diferentes crianças, então diferentes comportamentos, se estimula a aceitação, a inclusão social. Então, o espaço escolar é um espaço fundamental. Há crianças neuroatípicas que necessitam de um professor cuidador, de um professor auxiliar, e há necessário também a intervenção sobre esses pedagogos que muitas vezes se sentem inseguros em receber essas crianças e querem, anseiam por um treinamento para que possam receber da melhor forma. Então, a gente percebe o anseio desses profissionais da área da educação também serem treinados para terem uma melhor abordagem. Eu acho que a gente vem avançando bastante. Com certeza. Porque eu me lembro de um passado recente, os colégios, as escolas nem pensavam nisso, né? E agora já tem assim um envolvimento muito mais, lá vou eu usar a expressão agressiva que não deveria, mais avançado, mais alavancado. Com certeza. Né? No quesito cuidado com essas crianças, né, doutora? Eu acho que, porque, olha, eu imagino aqui, não, acho que a senhora não vai mudar essa minha linha de pensamento aqui, crianças são crianças, então elas mesmas, haver aquela distinção, ela mesma, digamos assim, criar uma barreira, né, com outra criança que não atende, eu acho que isso é natural até, né, compreensível até, né? Aí a participação é importante também, não apenas dos professores, mas também dos pais, em orientar essa convivência, né? Com certeza, isso vem de casa, né? Vem de casa, tem que acontecer. Então a educação, eu diria que seria uma parte dos cuidados ou eu vou usar a expressão cura ou cuidado, ou da terapia, né, dessas crianças. Fundamental, né, doutor? De fundamental importância. Ou seja, não é limitada exclusivamente a pediatras, né? Não. Olha só a extensão disso, a dimensão, né? Agora eu te pergunto, isso são cuidados contínuos ou ele tem tempo? Bem, doutor, o tratamento dessas crianças, esse tratamento interdisciplinar, é composto por vários profissionais, como nós havíamos dito, e esse tratamento é um tratamento que depende da intensidade dos sintomas que essa criança apresenta e de quais sintomas ela apresenta. Então, o tempo de terapia, ele deve ser iniciado o mais precocemente possível, e quais terapias esse paciente precisa e a duração de tempo que deve ser realizada, né, ao longo, né, de meses ou anos, depende de como esse paciente responde a essas terapias e de qual a sintomatologia apresentada e de que forma essa sintomatologia é apresentada em relação à intensidade de sintomas. Sim. Diga uma coisa, falamos aqui durante todo o programa na questão do TEA em crianças, né? Sim. Mas hoje nós enxergamos aí alguns adultos também com esse transtorno. Porque a época, né, lógico, como conversamos no início do programa, era mais complicado até se detectar, não era, doutora? Se diagnosticar. Diagnosticar, perfeito. Mas mesmo assim, com essa idade um pouco já mais avançada, é necessário esses acompanhamentos, esses tratamentos, né, doutora? Sim, com certeza. Até porque a qualidade de vida desse adulto que apresentou esses sintomas que se iniciaram, na grande maioria das vezes, na infância, essa pessoa arrastou esses sintomas ao longo da vida, sem
o diagnóstico ali efetivo e uma intervenção efetiva, aquela pessoa pode apresentar prejuízos na qualidade de vida, no desempenho profissional, no seu desempenho funcional, no dia a dia. Então, intervindo sobre aquilo que ainda está ali, interferindo nessa qualidade de vida e no desempenho desse adulto, há um sucesso também terapêutico. Então, é válido sim o acompanhamento das terapias, se necessário acompanhamento farmacológico, a intervenção farmacológica com as medicações necessárias. Isso afeta sim a qualidade de vida dos adultos também. Interrupção nesses cuidados, nesse tratamento, nessas terapias, isso é prejudicial para a criança? Extremamente prejudicial. Quando se quebra aquele ciclo de terapias ou se muda um profissional a uma quebra de vínculo, o tempo que aquele paciente que já tem uma dificuldade de interação social, o tempo que ele leva para criar um vínculo com o profissional, com o ambiente, com a frequência da terapia, o horário da terapia, já é mais demorado do que uma criança neurotípica, né? Aquela criança neuroatípica, ela tem que ser conquistada. Então, quando se quebra, ou em relação à frequência, ou em relação à mudança do profissional, causa prejuízo, sim, ao desenvolvimento dessa criança, essa quebra da continuidade. Então, a criança pode regredir, voltar a apresentar sintomas que ela já não apresentava e ao retorno desses sintomas. E aí tem que se começar, muitas vezes, do zero, com a reconquista dessa criança, com a reconquista de marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, então é bastante prejudicial. A senhora falou durante essa nossa conversa, doutora, nesse bloco, essa questão da qualidade de vida. E qualidade de vida hoje, observa-se que nós temos academias no Brasil inteiro. Eu fico impressionado muitas vezes viajando, vendo nos sítios, né, nas rodovias, aquelas pessoas, aquelas senhorinhas fazendo caminhadas. Eu acho assim, super legal aquilo, né? Eu te pergunto, é possível uma criança acometida do autismo ter uma qualidade de vida? Com certeza, doutor. O nosso objetivo é que esse ela tenha uma né? qualidade de vida, tenha uma qualidade de atividades durante o dia, tem atividades ao ar livre, tem atividades lúdicas, tem atividades físicas, tem momentos em que ela possa desenvolver o afeto com os cuidadores, com os pares, que são as crianças da mesma idade. Então, tenha um bom sono, porque a grande maioria desses pacientes tem uma dificuldade de pegar no sono, de iniciar o sono, e tantos outros têm a dificuldade de manter o sono, é uma queixa bem frequente das mães. Então, isso também compõe a qualidade de vida. Então, é esse conjunto de fatores que contribuem para uma vida saudável, um desenvolvimento neural saudável. Então, a gente vai sobre todas essas áreas. E uma área principal que muitas vezes é esquecida é o cuidado com o cuidador. Então, aquela pessoa que está ali dia e noite administrando remédio e levando para as terapias, observando o sono, observando sintomatologia, muitas vezes não é cuidada. Então, assim, a qualidade de vida do paciente também está relacionada à qualidade de vida do cuidador, que muitas vezes se negligencia, não consegue fazer uma atividade física, não consegue se alimentar bem, porque prioriza o filho, a mãe que prioriza o filho, a avó que prioriza o netinho, e acaba muitas vezes esquecendo até dos cuidados pessoais, não faz uma unha, a mãe que não ajeita um cabelo. Então a gente tenta também, como pediatra, cuidar dos cuidadores, porque a saúde da criança um detalhe extremamente importante, né, doutora? Quer dizer, muitas vezes o cuidador, quando a senhora fala no cuidador, eu imagino aqui não apenas uma pessoa, uma terceira pessoa, mas os pais também, né? O cuidado, se eu não tiver bem comigo mesmo, eu não vou conseguir dar a atenção necessária. Né? Com certeza. Legal, muito interessante. Doutora, esse nosso assunto, eu acho que lá no início do programa eu até falei que é necessário conversar muito mais sobre este tema, como tantos outros, mas esse em especial no nosso caso. Mas, doutora, eu preciso fazer um intervalo aqui para a gente beber um cafezinho no intervalo. Claro, doutor. Rapidinho a gente volta, tá bom? Coisa boa. Vou só pedir a produção para preparar mais um cafezinho e a gente volta em instantes. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, é só o tempo daquele gostoso cafezinho, nós voltamos já já.
Menino, já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral aqui com a doutora, já aprendi muito mais aqui nos bastidores, conversando sobre este tema este que valeria a pena conversarmos outros e outros programas, e assim nós faremos em breve. Mas agora eu quero agradecer, doutora, a importância dos cuidados com as crianças com TEA. Olha quão importante esse tema é e quão valioso, né? Para todos nós, que pessoas que têm algum familiar e pessoas que não têm, que aprendam a conviver, que isso tem a sua relevância, né? Então eu quero lhe agradecer por essa aula, né, doutora, e dizer que nós estamos abertos aqui para conversar mais vezes, outras oportunidades. Muito obrigado, parabéns, Deus lhe abençoe, deixe suas redes sociais aqui, doutora, quem quiser conversar mais com a senhora, muito importante, muito obrigado, viu? Eu que sou muito grata, doutor Leite, pelo espaço, pela oportunidade. Parabenizo ao senhor pela iniciativa, né, de levantar essa discussão sobre um tema tão importante, tão impactante para a vida de tantas famílias. Então, lhe parabenizo, agradeço pelo espaço e passar informações sobre esse tema, divulgar esse tema. É importante também para a inclusão social. Então, lhe parabenizo por essa ação e agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado mais uma vez, viu, doutora? E a você que nos acompanha, alô, produção, antes de encerrar, eu gostei desse tema, nós precisamos conversar mais e eu quero conversar em Localiza, falamos aí sobre a questão da doação de sangue e eu quero conversar com uma especialista na doação de leite materno. Doutora, é importante esse tema? Com certeza, demais. Fique atento, em breve estaremos aqui também conversando sobre este tema, a doação não só de sangue, né? Mas também do leite materno aqui no nosso programa. Gente, obrigado pelo carinho da sua companhia e da sua audiência, obrigado produção. Quero apresentar a vocês a produção, na nossa equipe que faz com que nós possamos chegar até você. Beijo a todos, fiquem com Deus. Domingo, meu compromisso, 23 horas, eu estarei aqui. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau.